Olá, meu nome é Cleuton Amaral, professor de Geografia, e esse estudo é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje são aspectos físicos do Brasil ou aspectos naturais do Brasil. Então acompanha comigo. É bom lembrar que o Brasil é um dos países que tem uma das maiores riquezas ou biodiversidades do planeta. Então, de tudo nós temos um pouco. Isso é o que causa inveja para muita gente. Isso também, de certo modo, fomenta o turismo em nosso país, porque existem ambientes naturais dos mais diversos possíveis. E vamos ver então algumas dessas características que permitem termos uma paisagens naturais tão diversas em todo o nosso território. O Brasil localiza-se a oeste do meridiano inicial de Greenwich, situando-se, portanto, inteiramente no hemisfério ocidental. Veja aí no mapa essa figura que ele realmente está totalmente na parte ocidental. A maior parte dele fica ao sul da linha do Equador e apenas uma pequena porção fica ao norte. A grande extensão do território do Brasil tem relação direta com diferentes tipos de clima e vegetação. Olha bem aí essa tarja vermelha que está escrito zona tropical. Então, o nosso clima é exatamente tropical porque a zona em que estamos inseridos é a zona tropical e, portanto, a maior parte dele é cortado por essa zona. Sendo que ao sul do país faz parte, então, a zona temperada do sul, ou intertropical, ou temperada, dependendo do lugar que você faz a pesquisa, vai encontrar esses termos. Então, isso vai fazer com que a vegetação assuma características diferentes, tanto na zona tropical como na zona temperada do sul. Olha só um detalhe desse mapa a respeito dos climas, fonte do IBGE. E aí eu queria que você desse uma ênfase, olhe para o mapa onde está os climas da região norte da qual nós fazemos parte. Então, de rosa, nós temos um clima característico de quente, super úmido, de azul, equatorial, quente, úmido, mais ao norte do país, nós temos aí acima da linha do Equador uma manchazinha escura, que é essa característica do clima equatorial quente, semi-úmido. E aí também essa parte de amarela, que alguns estados da região norte também recebem influência desse clima, que é o clima semi-úmido. Então, em relação ao clima tropical, tem uma figura bem ilustrativa e interessante para a gente entendê-lo. Quando é a estação seca, você vai perceber que a vegetação, inclusive, ela fica bastante castigada. Seja ela natural ou até mesmo as vegetações artificiais, como é o caso dos campos para a criação de animais, ficam bastante castigadas, às vezes até com a coloração amarelada, né? E já quando chega na estação chuvosa, em função de toda uma dinâmica climática, você vai ver que há uma vegetação vigorosa, bastante verde, e um maior volume de água em função da pluviosidade ou a quantidade de chuva que acontece nesse período da estação chuvosa. Quanto ao relevo, o relevo brasileiro é bastante antigo, resultado de processos erosivos, mudanças climáticas, períodos de glaciação e interglaciais, resultando em altitudes médias inferiores a 1000 metros. Então, quando a gente diz que o relevo brasileiro é bastante antigo, é porque nós não temos em nosso país, não há mais condições de ver altitudes elevadíssimas, como acontece no Himalaia, com mais de 8.000 metros. Então, já em tempos, milhões de anos atrás, o nosso relevo já foi desse tipo, mas com o passar dos anos, os milhares de anos, então isso foi se desgastando. E hoje, as nossas altitudes, a média delas são inferiores a 1000 metros de altitude. Quanto à hidrografia brasileira, tem as maiores redes fluviais, contando com 12 bacias hidrográficas, que servem tanto para irrigação, pesca, energia elétrica, navegação, abastecimento residencial, comercial e lazer. E aí nós temos as bacias amazônica,
Tocantins-Araguaia, Paraguai, Paraná, Bacia Uruguaia, Bacia Atlântico-Sul, Bacia Atlântico-Sudeste, Bacia do São Francisco, Parnaíba, Bacia do Atlântico-Leste, Bacia do Nordeste Oriental e Bacia Atlântico do Nordeste Ocidental. Então veja que a Bacia Amazônica de Verde aí é uma das que tem um maior olhada a toda a comunidade internacional, dado a sua grande importância, e também para o Brasil, onde se concentra as maiores bacias estão aí. Quanto à importância das águas como fonte de energia no Brasil, podemos citar a usina hidrelétrica de Itaipu, que é atualmente a maior geradora de energia do Brasil. As 5 que geram energia em maior quantidade são a usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, a usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós, no estado do Pará, a usina hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia, e a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Quanto à vegetação brasileira, podemos ver algumas características importantes. Extensas formações vegetais que abrigam grande diversidade de espécies, muitas delas ainda nem foram descobertas. E a expansão da atividade econômica e o crescimento das cidades sob área de vegetação são os principais motivadores da degradação do meio ambiente. Então, no primeiro tópico nós temos a característica da diversidade de espécies e no segundo ponto nós temos quão é devastador a ação antrópica, ou seja, a ação do homem no meio ambiente, principalmente com o crescimento das cidades. Aqui no Acre você vai perceber isso em vários lugares onde as áreas verdes, aos poucos, as construções vão adentrando e vão consumindo, vão diminuindo essas áreas verdes com construções clandestinas ou alargamento de áreas de moradores para ganhar mais espaço nessas áreas que não, pelo certo, não deveriam nem ser ocupadas. Agora fica bem atento, acompanha comigo na tela as principais formações de vegetais do Brasil. Algumas delas você já viu talvez por televisão, talvez viu até mesmo por manipulação de seu celular usando pesquisa na internet. Então nós temos aí a floresta amazônica, da qual nós fazemos parte, o cerrado, esse de amarelo, inclusive aparecem algumas características dele aqui na região amazônica, principalmente no estado do Amazonas. Se você já fez a viagem de ônibus, já percebeu que em determinado instante começam a surgir alguns fragmentos de rocha, como se fosse alguma crista de rochas que você mostra que aquela região ali tem na sua base bastante rochedos. Então isso faz inclusive com que a vegetação assuma características do cerrado, de vegetação com galhos distorcidos, retorcidos na verdade, com folhas menores, né? E vegetação bastante distante uma da outra. Não é uma vegetação densa, fechada, como acontece na região amazônica, que tem essa característica especial. E aí tem, na parte aí mais oeste, o complexo do Pantanal, que também é uma das regiões com maiores de biodiversidade do mundo. Então aí, Pantanal, inclusive em espanhol, chama-se Chaco, ou charco, né? Uma região pantanosa, de muita água. Então existe uma diversidade de animais que inclusive vale a pena um dia você visitar essa região, que é muito bonita e tem muitas áreas a serem exploradas pelos visitantes. Tem aí também o complexo da Mata das Araucárias, ao sul, os Campos Gerais ou região de Pampas, a floresta tropical com esse verde, mais a região sudeste aí, os mangues litorâneos, né, em todo o litoral que vai desde aí da região norte do país até o sul do Brasil. Também a Caatinga, na região nordeste do nosso Brasil, e a Mata dos Cocais. Mata dos Cocais, o nome já é bem sugestivo, de cocos. Por que isso? É uma área de transição entre a floresta amazônica, que é uma região úmida, e a região mais quente da Caatinga do Nordeste. Então aí você tem uma região de transição e, portanto, você vai perceber ao longo de toda essa vegetação
a presença de muitas palmeiras de várias espécies, inclusive de piaçavas, que são usadas para a fabricação de vassouras e outras formas de palmeiras que se obtém cocos para se utilizar em várias formas digamos assim, de coleta daqueles que coletam esse tipo de semente. Então isso é mata dos cocais. Então esse é um panorama geral das formações vegetais no Brasil. É importante que você se aprofunde mais nisso, que esse é um assunto muito gostoso de se estudar. Então com isso a gente encerra essa parte conceitual e vamos para o nosso exercitando. Presta bem atenção. A posição geográfica do Brasil no globo terrestre interfere em qual aspecto físico? Letra A, no clima. Letra B, na urbanização. Letra C, na divisão política administrativa, aquela que divide os estados, os municípios, ou na distribuição de renda das pessoas. E aí, fez a sua escolha? Analisou bem? Então, se você disse que a letra A tá certo, ele interfere diretamente no clima. Vamos agora para a segunda questão. Presta bem atenção que eu estou torcendo para que você acerte as duas. Tá tudo bem? Vamos lá. Observe as imagens e escolha a ordem das palavras para preencher os retângulos com os nomes dos tipos de vegetações do Brasil. Então eu tenho aí 3 figuras aí para você observar. Olha os detalhes de cada uma delas e diga se qual delas é o cerrado, qual delas é a caatinga e qual delas é a floresta amazônica. Fez a sua escolha aí? Preencha em cada uma delas. Vou dar um tempinho para você. Será que a primeira é cerrado, é floresta amazônica ou é caatinga? E a segunda? É cerrado, é caatinga ou floresta amazônica? E a última imagem que tem um cactus? É cerrado, caatinga ou floresta amazônica? Tem delas aí que tá facinho de descartar, né? E uma que todo mundo tem a obrigação de acertar. Mas eu não vou dizer nada, isso cabe a você do outro lado. Se quiser, peça ajuda das pessoas que estão perto de você, tudo bem? Então, se você respondeu desta forma, está certo! A primeira figura, inclusive aí está mostrando uma área com a parte da floresta, como também da parte hidrográfica da região amazônica. Então, a floresta amazônica, a segunda figura, cerrado, com a sua vegetação típica, e a última, caatinga. Com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessar esse conteúdo ou outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Muito obrigado e até a próxima!